Tudo começou em uma noite tranquila de 1995, na cidade de Nova York. Um ato impensável de crueldade tirou a vida de uma mulher de 21 anos. Ela desapareceu sem deixar vestígios, deixando para trás uma montanha de perguntas que se transformariam em consequências horríveis. O que começou como um incêndio misterioso se desenrolou em uma das histórias mais angustiantes de crueldade imaginável. A história de uma vítima cujo único erro foi confiar nas pessoas erradas. As chamas consumiram as evidências, mas os horrores permaneceram, gravados nas paredes enegrecidas. A brutalidade era impressionante, a desumanidade além da compreensão. Este não foi um ato aleatório de violência. Foi friamente calculado, meticulosamente executado e motivado por intenções mais sombrias do que qualquer um poderia imaginar. À medida que a investigação se aprofundava, as revelações se tornavam ainda mais perturbadoras. Cada pista apontava para alguém em quem ela deveria ter confiado. Alguém que conhecia sua vida intimamente o suficiente para destruí-la. Não havia estranhos nesta história, apenas cúmplices unidos por culpa compartilhada e segredos enterrados. Esta não é apenas uma história de crime. É uma história sobre como a confiança pode ser manipulada e como a escuridão pode enraizar-se nos corações daqueles que nos são mais próximos. Queridos espectadores, por favor, não se esqueçam de curtir, deixar um comentário abaixo do vídeo e se inscrever no canal para não perder os novos vídeos. Isso é muito importante para nós. Kimberly Antonakos nasceu em 1974 na vibrante e sempre em transformação cidade de Nova York, um lugar cheio de oportunidades e desafios. Como filha única de Thomas Antonakos e sua esposa, Kimberly era o centro do mundo deles, seu nascimento marcando o início de uma jornada preciosa para a pequena família. Seu pai, Thomas, era um pioneiro no emergente mundo da computação, um campo que estava apenas começando a moldar o futuro. Com seu trabalho árduo e sucesso, Kimberly cresceu em um lar que, embora privilegiado, estava firmemente enraizado nos valores de humildade e gratidão. Ambos os pais vieram de origens modestas e estavam determinados a transmitir à filha seu senso de resiliência, integridade e bondade. A infância de Kimberly foi marcada por amor, estabilidade e alegria. Mesmo após o divórcio dos pais, um ponto de virada significativo em sua vida, ela conseguiu manter laços fortes tanto com a mãe quanto com o pai. Quando sua mãe decidiu se mudar para a Flórida com um novo parceiro, Kimberly tomou a decisão ponderada de permanecer em Nova York com seu pai. Essa escolha refletia sua maturidade e a profunda conexão que compartilhava com ele. O relacionamento deles se fortaleceu ainda mais à medida que enfrentavam a vida juntos, e Thomas trabalhava incansavelmente para proporcionar a Kimberly todas as oportunidades para prosperar. Desde jovem, a personalidade brilhante e magnética de Kimberly a destacava. Ela era uma criança animada e extrovertida que irradiava calor e charme. Sua habilidade inata de se conectar com as pessoas a tornava uma figura adorada entre amigos, familiares e professores. Ela tinha uma curiosidade insaciável sobre o mundo, sempre ansiosa para aprender e experimentar coisas novas. À medida que Kimberly crescia, também cresciam sua beleza e graça. Ao chegar à adolescência, ela havia se transformado em uma jovem deslumbrante cujo sorriso radiante podia iluminar qualquer ambiente. Sua beleza exterior era apenas igualada por sua bondade e compaixão interior. Kimberly tinha um senso de humor aguçado e espirituoso que podia fazer qualquer pessoa rir, e sua risada contagiante tornou-se uma de suas qualidades mais cativantes. Ela carregava uma crença inabalável na bondade das pessoas, uma característica que a tornava admirada e profundamente amada por aqueles que a conheciam. Além de seu charme e calor humano, Kimberly era uma pessoa extremamente determinada e ambiciosa. Em 1994, ela se matriculou no College of Staten Island, cheia de entusiasmo e esperança para o futuro. Ela abraçou a vida universitária com entusiasmo, ansiosa para ampliar seus horizontes e traçar seu próprio caminho. Kimberly era apaixonada por seus estudos,
e sua determinação em ter sucesso era evidente tanto em sua abordagem acadêmica quanto em seus objetivos pessoais. Thomas garantiu que ela tivesse acesso a uma educação de qualidade, atividades extracurriculares e um ambiente acolhedor que lhe permitisse explorar suas paixões e talentos. Um pouco mais tarde, Kimberly informou seu pai sobre uma decisão que considerava uma progressão natural em sua vida. Ela queria viver de forma independente. Embora essa revelação tenha enchido Thomas Antonakos de orgulho e preocupação, ele compreendeu que sua filha estava se tornando uma pessoa própria. Respeitando seus desejos, embora com alguma apreensão, ele decidiu não se opor a ela. Em vez disso, resolveu garantir que sua nova situação de moradia fosse a mais segura e confortável possível. Fiel à sua promessa, Thomas comprou um apartamento bem equipado para Kimberly em um bairro desejável da cidade. Para proteger ainda mais seu bem-estar, Thomas fez grandes esforços para garantir sua segurança. O apartamento estava equipado com um sistema de alarme de última geração, e sabendo que ela às vezes chegaria tarde em casa, ele providenciou uma vaga de estacionamento em uma garagem segura diretamente do outro lado da rua. Ele até presenteou Kimberly com um celular e um pager, um luxo raro na época, para que pudessem manter contato constante. Seu cuidado meticuloso era um testemunho de seu profundo amor e preocupação com a filha, especialmente devido à sua experiência limitada com o mundo, além de sua criação protegida. Kimberly, entretanto, estava determinada a traçar seu próprio caminho. Ela não apenas se destacou academicamente, mas também trabalhou meio período para sustentar sua independência. Apesar das ofertas de seu pai para envolvê-la nos negócios da família, Kimberly escolheu perseguir suas próprias ambições. Ela conseguiu um emprego de meio período como contadora em uma empresa respeitável, equilibrando o trabalho com os estudos universitários. Durante esse período, ela desfrutava da vida típica de uma estudante universitária, participando de festas, socializando com amigos e abraçando a independência que tanto desejava. Apesar das sugestões ocasionais de seu pai para voltar para casa, ela manteve firme sua decisão de permanecer por conta própria. Seu desejo por independência, no entanto, levou a uma reviravolta inesperada e devastadora no início de 1995. A natureza bondosa e confiável de Kimberly veio à tona quando ela ofereceu seu lar a uma amiga, Liz Pace, e à família de Liz, enquanto seu apartamento passava por reformas. O apartamento de Kimberly tornou-se um espaço animado e acolhedor, cheio de refeições compartilhadas, risadas e companheirismo. Certa noite, Kimberly e Liz decidiram ir juntas a uma festa. As duas jovens passaram algum tempo escolhendo suas roupas, aplicando maquiagem e arrumando o cabelo antes de sair. Segundo Liz, a festa foi agradável. As amigas dançaram, riram e se divertiram. Mais tarde, Kimberly as levou de carro para casa em seu Honda Accord branco de 1994. No entanto, Kimberly não acompanhou Liz até o apartamento naquela noite. Ela mencionou ter alguns assuntos inacabados para resolver e saiu após abraçar a amiga. Essa foi a última vez que Liz viu Kimberly. Na manhã seguinte, a ausência de Kimberly no trabalho provocou ondas imediatas de preocupação entre seus colegas. Reconhecida por sua pontualidade e profissionalismo inabalável, sua ausência inexplicável era tanto incomum quanto alarmante. Seus colegas, preocupados com seu súbito desaparecimento, entraram em contato com seu pai, Thomas. O pai de Kimberly, Thomas Antonakos, era um empresário bem-sucedido que amava profundamente sua filha única. Sua vida mudou para sempre quando recebeu notícias preocupantes dos colegas de Kimberly. Em 1º de março de 1995, Kimberly, uma funcionária pontual e confiável, não compareceu ao trabalho. Seus colegas, alarmados por sua ausência atípica, procuraram Thomas. Seus receios aumentaram quando Thomas revelou que também não conseguira contato com Kimberly desde a noite anterior. Sua preocupação se aprofundou enquanto tentava ligar repetidamente para o celular que havia presenteado a filha, um aparelho raro e caro na época. Mas não obteve resposta. Movido pelo crescente temor, Thomas contatou os amigos de Kimberly, mas nenhum deles a havia visto desde que ela deixou uma festa nas primeiras horas de 1º de março.
Apesar de seus esforços, Thomas encontrou pouca ajuda imediata. Quando recorreu à polícia, eles inicialmente descartaram seus temores, sugerindo que Kimberly, como adulta, poderia simplesmente ter passado a noite em outro lugar e retornaria em breve. Essa resposta pouco fez para aliviar os temores de Thomas, e ele decidiu agir por conta própria. Seu instinto paternal e determinação inabalável o levaram a iniciar uma investigação pessoal. A situação tomou um rumo incomum quando a mãe de Kimberly, que havia viajado da Flórida ao saber do desaparecimento da filha, procurou a ajuda de uma vidente. Agindo por sugestão de uma amiga, a mãe aflita se aproximou de alguém reputado por habilidades sobrenaturais. As palavras da vidente foram ao mesmo tempo um vislumbre de esperança e uma revelação arrepiante. Ela afirmou que Kimberly estava viva, mas em estado debilitado e desidratado, mantida em cativeiro por pessoas que conhecia. A vidente também alertou sobre um líder entre os sequestradores, alguém cujo nome começava com a letra J. Essas informações, embora incomuns, mais tarde provocariam indignação pública e influenciariam a investigação. Após as palavras da vidente, Thomas tomou medidas proativas. Sua primeira parada, depois de contatar a polícia, foi o estacionamento adjacente ao prédio do apartamento de Kimberly, apenas para descobrir que seu carro estava desaparecido da garagem. Lá, ele fez uma descoberta preocupante. O carro de Kimberly havia sumido. No chão da garagem, próximo à parede, ele notou um pequeno objeto brilhante, um brinco de ouro. Reconhecendo-o como parte de um conjunto que havia dado a Kimberly, ele guardou-o no bolso e seguiu para o apartamento dela, esperando por algumas respostas. Para seu desânimo, Kimberly não estava em casa. Em vez disso, encontrou Liz, seu namorado Joshua Torres e o filho pequeno do casal, todos expressando surpresa e preocupação com a ausência de Kimberly. Joshua se ofereceu para ajudar na busca por Kimberly, afirmando que já estava procurando por ela. Thomas, movido pelo desespero, dirigiu-se urgentemente à polícia. Ele insistiu que algo havia acontecido com sua filha, mas os policiais mantiveram firme a opinião de que ela poderia ter saído voluntariamente e retornaria em breve. Frustrado, mas não desanimado, Thomas decidiu refazer os passos de Kimberly por conta própria. Ele voltou a visitar Liz, que confirmou que o brinco de ouro encontrado por Thomas realmente pertencia a Kimberly e havia sido usado por ela na noite em que desapareceu. Thomas então iniciou uma busca incansável, visitando os lugares frequentados por Kimberly e conversando com inúmeras pessoas na tentativa de reconstruir seus últimos movimentos conhecidos. Enquanto isso, Joshua sugeriu procurar pelo carro de Kimberly, imaginando que poderia fornecer uma pista. A cada hora que passava, a determinação de Thomas se aprofundava. Em sua terceira visita à delegacia, ele permaneceu inabalável em sua determinação de que as autoridades tomassem medidas imediatas. Sua persistência finalmente chamou a atenção de um detetive que, comovido pela angústia do pai, concordou em investigar, apesar de o protocolo indicar o contrário. O primeiro passo do detetive foi reconstruir as atividades de Kimberly em 28 de fevereiro. Ela havia ido à faculdade pela manhã, seguida de seu trabalho de meio período. Depois de trabalhar por várias horas, retornou para casa onde jantou com amigos. Mais tarde, naquela noite, ela participou da festa com Liz. A linha do tempo colocava Kimberly e Liz de volta ao apartamento por volta das 4 da manhã. Liz entrou no apartamento, mas Kimberly saiu em direção à garagem, alegando assuntos urgentes que permaneciam um mistério. No apartamento e na garagem associados ao desaparecimento de Kimberly Antonakos, a polícia realizou uma busca minuciosa, mas não encontrou evidências ou sinais de luta. Não havia impressões digitais de terceiros, o que sugeria uma de duas possibilidades. Ou a cena havia sido cuidadosamente limpa, ou o perpetrador agiu usando luvas. Acrescentando ao mistério, o carro de Kimberly e o motorista pareciam ter desaparecido sem deixar rastros. A única pista física era o brinco de ouro que seu pai havia encontrado perto da parede da garagem. Os investigadores também examinaram a atividade financeira de Kimberly, analisando sua conta bancária em busca de pistas. A última transação registrada com seu cartão bancário
ocorreu na noite anterior ao desaparecimento, o que praticamente descartava a possibilidade de Kimberly ter fugido por conta própria. Diante dessas constatações, os detetives começaram a suspeitar de crime e teorizaram que Kimberly havia sido sequestrada. À medida que a investigação ganhava força, mais oficiais se juntaram ao caso. Com poucas pistas a seguir, as autoridades consideraram informalmente as informações fornecidas pela vidente consultada pela mãe de Kimberly. Embora tais práticas não sejam procedimentos padrão, não é incomum que as autoridades recorram a indivíduos com supostas habilidades psíquicas em casos onde as evidências são escassas. Embora essas colaborações raramente sejam divulgadas, às vezes fornecem informações úteis. As primeiras testemunhas entrevistadas foram os hóspedes da casa de Kimberly, Liz e Joshua. Seus depoimentos forneceram detalhes importantes, embora desconcertantes. Os detetives descobriram que na manhã de 1º de março, 65 ligações foram feitas do telefone fixo de Kimberly. Esse detalhe surpreendeu os investigadores, mas Joshua explicou que havia feito as ligações ele mesmo. Ele alegou que estava tentando contatar amigos e conhecidos para descobrir por que Kimberly não havia voltado para casa na noite anterior. Joshua enfatizou que Kimberly era como uma irmãzinha para ele e que estava profundamente preocupado com sua segurança. O depoimento de Liz também provou ser inestimável na reconstrução da aparência de Kimberly na noite em que desapareceu. Ela descreveu as roupas que Kimberly estava usando, permitindo às autoridades criar uma descrição detalhada para a divulgação pública. Além disso, tatuagens distintas no corpo de Kimberly foram anotadas como identificadores. Uma tatuagem representando seu signo do zodíaco era um escorpião. A outra, localizada na cintura, era um símbolo de infinito estilizado como duas figuras nuas posicionadas paralelamente uma à outra. Essas marcas únicas foram cruciais para os esforços de identificação. Os detetives lançaram uma busca extensa pelo carro desaparecido de Kimberly, vasculhando ferros velhos, oficinas de desmanche e outros locais onde veículos poderiam ser desmontados ou vendidos. Apesar dos esforços, nenhum rastro do veículo foi encontrado. Eles também tentaram rastrear seu celular, mas essa linha de investigação não produziu resultados. Os investigadores orientaram o pai de Kimberly, Thomas, a prestar atenção a quaisquer cartas ou chamadas incomuns que pudesse receber, pois sequestradores frequentemente contatam familiares para exigir resgate. No entanto, nenhuma comunicação desse tipo se materializou, deixando a família Antonakos em um estado doloroso de incerteza. Tudo mudou nas primeiras horas de 4 de março. Por volta das 2 da manhã, os serviços de emergência receberam um relatório de incêndio em uma grande casa abandonada localizada na 86 Woodhaven Avenue, em Queens. O incêndio exigiu os esforços de várias equipes de bombeiros para ser controlado. Uma vez extinto, os bombeiros fizeram uma descoberta sombria no porão: um corpo carbonizado. Peritos forenses determinaram que os restos pertenciam a uma mulher de cerca de 20 anos. Embora o corpo estivesse severamente queimado, algumas características distintivas sobreviveram, incluindo uma parte do cabelo longo e preto e os restos de fita em volta da cabeça da vítima. Suas pernas estavam amarradas e as mãos presas nas costas. O aspecto mais horrível da descoberta foi revelado durante a autópsia. Evidências sugeriam que a mulher estava viva quando o fogo começou, pois seus pulmões estavam cheios de fumaça. Ela havia sido queimada viva, um detalhe que horrorizou os investigadores e destacou a crueldade do crime. Inicialmente, acreditava-se que o corpo pertencia a Kimberly, mas a confirmação exigia a comparação de registros dentários. Os especialistas também notaram a presença de tatuagens consistentes com as descrições fornecidas pelos entes queridos de Kimberly: o escorpião e o símbolo do infinito. Uma comparação subsequente com os registros dentários de sua clínica confirmou os piores temores de sua família e da equipe de investigação. Kimberly Antonakos foi encontrada morta. A localização do corpo de Kimberly e as circunstâncias de sua descoberta indicavam crime premeditado. O cheiro de gasolina permanecia no ar, e estava claro que o incêndio havia sido intencionalmente iniciado para destruir evidências. A casa abandonada,
desprovida de quaisquer outras pistas, parecia escolhida especificamente para garantir que permanecessem mínimas evidências do crime. Posteriormente, detalhes adicionais surgiram, adicionando uma dimensão assustadora à investigação. Um morador local, que frequentemente passeava com seu cachorro próximo à casa abandonada, relatou o comportamento incomum do animal nos dias que antecederam o incêndio. O cachorro, geralmente calmo, havia ficado agitado e latido incessantemente sempre que passavam pela propriedade. Na época, o homem ignorou o comportamento, mas em retrospectiva, parecia sugerir que algo sinistro estava acontecendo na casa mesmo antes do fogo. Após o incêndio e a trágica descoberta do corpo de Kimberly, tornou-se evidente o motivo pelo qual o cachorro fora tão atraído pela casa abandonada. Kimberly, desesperada para se libertar, provavelmente havia lutado e chamado por socorro. O cachorro, com sua audição aguçada, percebeu os sons tênues provenientes do porão. Sons que passaram despercebidos aos ouvidos humanos. Essa dolorosa constatação acrescentou outra camada de tristeza a um caso já devastador. Quando os oficiais questionaram o proprietário da casa, mais detalhes sobre o local emergiram. O homem explicou que havia visitado a propriedade várias vezes nos dias recentes. Ele estava tentando vender a casa e verificava regularmente sua condição, recolhia correspondências e cuidava de outras tarefas de manutenção. No entanto, admitiu que nunca havia inspecionado o porão, optando apenas por examinar o exterior e os andares principais. Chocado e visivelmente perturbado, o proprietário expressou arrependimento, afirmando que teria agido caso tivesse visto ou ouvido algo suspeito. Sem direção clara, os investigadores decidiram reinterrogar Joshua Torres. Desde o início, havia algo inquietante sobre ele, e seu nome, começando com a letra JJ, estava alinhado com a declaração anterior da vidente. Durante este segundo interrogatório, Joshua revelou um detalhe que havia omitido anteriormente: o nome de um homem que havia tentado contatar no dia do desaparecimento de Kimberly. Esse indivíduo, conhecido pelo apelido sinistro Psycho, era cidadão alemão que havia tido um envolvimento romântico com Kimberly no passado. A nova pista levou os detetives a investigar mais a fundo. Logo foi descoberto que Psycho, cujo nome verdadeiro foi revelado durante a investigação, havia imigrado para os Estados Unidos ainda criança com seus pais. À medida que cresceu, envolveu-se com uma gangue e acumulou antecedentes criminais que incluíam roubo e agressão. Os detetives acreditavam ter encontrado um suspeito viável e rapidamente o detiveram para interrogatório. No entanto, durante a interrogação, algo inesperado ocorreu. Psycho foi informado da morte de Kimberly e sua reação surpreendeu os investigadores. Ele parecia genuinamente abalado, não apenas negando envolvimento no crime, mas demonstrando dor visível e intensa pela perda. Para avaliar sua sinceridade, os detetives levaram Psycho ao local do crime. Sua reação não deixou dúvidas, suas emoções eram genuínas e ele não exibiu comportamento que sugerisse culpa. Além disso, investigações adicionais verificaram seu álibi na noite do desaparecimento de Kimberly, descartando-o de forma conclusiva como suspeito. Mais uma vez, o caso atingiu um impasse. Em seu desespero, a família de Kimberly voltou a buscar orientação da vidente. Desta vez, a vidente descreveu ter visto 4 pessoas envolvidas no crime. Ela afirmou que os sequestradores haviam tentado contatar a família, mas falharam por razões desconhecidas. Além disso, sugeriu que o sequestro não fora inicialmente planejado para terminar em tragédia, mas que as circunstâncias haviam saído do controle. Ela concluiu com uma previsão enigmática. A resolução do caso era iminente. Na tentativa de reacender o interesse público e obter novas pistas, o pai de Kimberly, Thomas, anunciou uma recompensa de $10 mil por informações que levassem à captura dos responsáveis. Embora Thomas não fosse um homem inclinado a acreditar em videntes ou médiuns, sua dor e desespero o tornaram disposto a explorar qualquer possibilidade. O comentário da vidente sobre os sequestradores terem tentado e falhado em contatá-lo permaneceu em sua mente. O que os impediu de entrar em contato? Refletindo sobre isso,
Thomas lembrou-se de um detalhe aparentemente insignificante do dia em que Kimberly desapareceu. Recordou-se de ter verificado repetidamente sua secretária eletrônica, na esperança de ouvir a voz de Kimberly. Não havia mensagens, exceto por 2 gravações em branco. Na época, ele as havia descartado como falhas técnicas, mensagens silenciosas sem som. No entanto, ao reproduzir as palavras da vidente em sua mente, começou a se perguntar se aquelas mensagens em branco teriam sido uma tentativa dos sequestradores de se comunicar. Enquanto isso, 5 dias após a descoberta do corpo de Kimberly, os investigadores localizaram seu carro. Ele havia sido estacionado em uma área residencial tranquila, não muito longe do local do crime. A descoberta renovou a esperança na investigação, pois o veículo poderia conter evidências. No entanto, o carro havia sido cuidadosamente limpo, não restando impressões digitais ou outros materiais forenses utilizáveis. Os únicos itens de destaque eram fios do cabelo de Kimberly e um brinco correspondente encontrados dentro do compartimento do passageiro. Embora promissores à primeira vista, esses achados não resultaram em avanços significativos. À medida que a investigação se prolongava, uma sombra de suspeita caiu sobre Thomas. Rumores começaram a circular de que sua riqueza e sucesso poderiam estar ligados ao crime organizado. Alguns indivíduos em seu círculo social chegaram a sugerir que suas supostas conexões com o submundo haviam trazido tragédia à sua família. Essas acusações, embora infundadas, adicionaram um fardo adicional a um pai já esmagado pela perda da filha. Thomas, um homem de integridade, ficou devastado pelas insinuações de que seu sucesso teria contribuído de alguma forma para a morte de Kimberly. As incessantes especulações e a falta de progresso na investigação deixaram os entes queridos de Kimberly em angústia. Apesar desses desafios, Thomas permaneceu firme em sua determinação de descobrir a verdade. Ele se apegava à crença de que as respostas estavam ao alcance, movido por seu amor inabalável pela filha e pela esperança de que a justiça prevalecesse. O enlutado Thomas Antonakos negou veementemente qualquer envolvimento na trágica morte da filha. Os detetives, utilizando seus canais investigativos, conduziram uma revisão minuciosa das acusações circulantes sobre os supostos vínculos de Thomas com atividades criminosas. Após extensa verificação, tornou-se evidente que os rumores eram infundados. Thomas era um empresário respeitável que geria seus negócios de forma transparente e nenhuma evidência o ligava a qualquer atividade ilícita. Essa revelação trouxe alguma clareza à investigação, mas pouco aliviou a angústia da família. Em julho de 1995, um avanço inesperado no caso ocorreu quando a polícia prendeu um jovem por arrombamento em uma casa de Nova York. Durante o interrogatório, o detido forneceu informações surpreendentes sobre o assassinato de Kimberly Antonakos. O suspeito alegou ter ouvido de um conhecido que alguns de seus amigos haviam sequestrado e depois matado Kimberly queimando-a viva. O nome que ele forneceu causou grande choque na equipe de investigação. Era ninguém menos que Joshua Torres, o mesmo homem que havia vivido no apartamento de Kimberly, ajudado na busca por ela e se apresentado como um amigo preocupado. Os detetives não perderam tempo e chamaram Joshua para novo interrogatório. Torres inicialmente manteve sua inocência, negando qualquer envolvimento no crime. No entanto, à medida que o interrogatório avançava, ele cometeu um deslize crucial. Tentando desviar a suspeita, comentou: "Se eu fosse o sequestrador, teria alimentado a Kim." Esse comentário aparentemente casual chamou imediatamente a atenção dos detetives. As circunstâncias da morte de Kimberly, especificamente sua desidratação e fome, não haviam sido tornadas públicas, nem mesmo para seu pai. Apenas alguém com conhecimento íntimo do crime poderia saber disso. Apesar dessa revelação, os investigadores sabiam que precisavam de provas mais concretas para construir um caso contra Joshua. Ao investigar seu histórico, descobriram um passado preocupante. Torres tinha antecedentes criminais com múltiplas prisões e nenhum emprego estável. Vivida do rendimento de sua namorada, Liz, que era colega de apartamento de Kimberly. Enquanto Liz trabalhava para sustentar a casa, Torres passava grande parte do tempo em casa, cuidando do filho do casal.
Esse arranjo lhe proporcionava tempo suficiente para planejar e executar um crime. A familiaridade de Torres com a rotina diária de Kimberly fazia dele um perpetrador ideal. Ele sabia quando e onde encontrá-la, e tinha a oportunidade de escondê-la na casa abandonada onde seu corpo foi posteriormente encontrado. No entanto, permanecia uma questão crítica sem resposta. Por que ele não exigiu resgate? Os investigadores hipotetizaram que algo havia dado errado durante o sequestro, levando Torres e seus comparsas a abandonarem o plano original e descartarem Kimberly de maneira cruel. À medida que os detetives se aprofundavam no caso, analisaram meticulosamente as ligações feitas por Joshua Torres na manhã de 1º de março. Ao contrário de suas afirmações iniciais, essas chamadas não foram feitas para nenhum dos contatos conhecidos de Kimberly. Em vez disso, foram realizadas para uma série de números aleatórios, sem aparente conexão com ela. Além disso, uma análise da atividade do pager de Torres revelou várias mensagens enigmáticas enviadas no mesmo dia, o que aumentou ainda mais as suspeitas contra ele. As evidências crescentes contra Torres continuaram a se acumular, levando os detetives a se sentirem confiantes o suficiente para confrontá-lo diretamente. Desta vez, informaram estrategicamente que o ex-namorado de Kimberly, previamente considerado suspeito, havia sido completamente descartado. Sob o peso dessa revelação e de um interrogatório meticulosamente elaborado, Torres começou a vacilar. Ele acabou confessando estar ciente do sequestro de Kimberly e se declarou culpado por agir como cúmplice. No entanto, manteve que não previra que a situação escalaria para um resultado tão trágico. Segundo seu relato, o plano original era simples: exigir um resgate e liberar Kimberly uma vez que o dinheiro fosse garantido. O plano desmoronou quando os sequestradores ficaram frustrados, acreditando que Thomas não havia respondido às exigências. Na realidade, Thomas não havia recebido nenhuma mensagem de resgate. Embora os sequestradores tivessem deixado gravações na secretária eletrônica dele, a mensagem nunca foi salva, provavelmente devido a uma falha técnica. Convencidos de que Thomas ignorava suas exigências, os sequestradores entraram em pânico. A intensa atenção pública em torno do desaparecimento de Kimberly, exacerbada por reportagens da mídia que mencionavam a declaração de uma vidente sobre um suspeito com um nome começando com J, apenas aumentou seu medo. Sentindo-se encurralados, os sequestradores decidiram eliminar Kimberly e destruir as evidências incendiando a casa abandonada. Torres ainda revelou que os sequestradores haviam se tornado cada vez mais paranoicos devido à ampla cobertura da mídia. A menção de um suspeito cujo nome começava com J os perturbou particularmente, pois implicava diretamente Torres e aumentava sua sensação de vulnerabilidade. Essas ações em cascata desencadearam uma sequência trágica, quase inevitável, de eventos. Um círculo vicioso que levou à morte prematura de Kimberly. Apesar de sua confissão, Torres negou veementemente envolvimento direto no assassinato de Kimberly. Em vez disso, transferiu a culpa para seus comparsas, afirmando que eles haviam agido de forma independente. Consequentemente, ele foi liberado sob fiança enquanto os investigadores continuavam a reunir provas contra ele. No entanto, antes que o caso pudesse avançar, Torres desapareceu misteriosamente sem deixar rastros. Adicionando outra camada de complexidade ao caso, o homem que havia implicado Torres, identificado como José, foi brutalmente assassinado pouco depois. José foi encontrado morto com um tiro na parte de trás da cabeça, estilo execução, enquanto caminhava com sua esposa. Durante entrevistas subsequentes, a viúva de José revelou que seu marido nutria profundas suspeitas sobre Torres. Ela disse que José havia gravado suas conversas e planejava apresentar as evidências às autoridades. Essa revelação introduziu uma nova dimensão ao caso já intrincado. Ela afirmou que José sentia remorso pelo sequestro de Kimberly e insistiu que ele não havia participado do incêndio da casa. Segundo ela, José havia confidenciado suas ações em particular e expressado desejo de se entregar à polícia. Os investigadores utilizaram as mensagens do pager e os testemunhos de várias fontes para reconstruir toda a narrativa do crime.
Descobriu-se que 4 homens estavam envolvidos: Joshua Torres, Júlio Negron, José Negron, primo de Júlio, e Nicolas Lebretti, também conhecido como Jay. Cada um desses indivíduos possuía um histórico criminal problemático, e suas conexões com Kimberly adicionavam uma camada profundamente perturbadora ao caso. Júlio, descobriu-se, havia namorado Kimberly anteriormente e até feito um pedido de casamento, proposta que ela recusou. Embora ele publicamente aceitasse sua decisão, seus sentimentos persistentes por ela pareceram ter contribuído para seu envolvimento. Joshua Torres, por outro lado, tinha um passado muito mais sinistro, incluindo envolvimento em casos de sequestro de menores, violência contra crianças e posse ilegal de armas. Apesar dessas graves infrações, Torres havia conseguido evitar penas mais severas. Nicolas Lebretti, apelidado de Jay, havia sido recentemente liberado sob fiança, graças à intervenção de sua mãe. Ele também evitou punições mais severas por crimes que poderiam ter resultado em longas penas de prisão. As ações do grupo na noite do sequestro de Kimberly foram assustadoramente deliberadas. Após Kimberly retornar da festa, eles a emboscaram no estacionamento, tendo-a seguido e esperado o momento certo em que ela estava sozinha. Brandindo uma arma para intimidá-la, amarraram suas mãos, cobrindo boca, olhos e ouvidos com fita adesiva, e a forçaram a entrar no porta-malas do carro. De lá, transportaram-na para a casa abandonada onde sua vida chegaria a um fim horrível. No porão, amarraram-na a uma cadeira, até mesmo retirando seus sapatos para impedir que fizesse barulho que pudesse chamar atenção. O grupo tentou justificar suas ações para Kimberly, dizendo que seu pai lhes devia dinheiro e que ela seria liberada assim que o resgate fosse pago. Júlio foi encarregado de vigiá-la, garantindo que tivesse comida, água e calor. No entanto, ele abandonou sua posição por medo das consequências, deixando Kimberly sem alimento ou aquecimento por 3 dias. A jovem, sozinha, começou a sucumbir à desidratação e ao frio. Apesar de sua condição deteriorada, ela se apegava à vida, sua resiliência evidente mesmo nas circunstâncias desesperadoras. Enquanto isso, Joshua gravou uma mensagem exigindo um resgate de $775 mil pelo retorno seguro de Kimberly. Ele deixou 2 mensagens na secretária eletrônica de Thomas Antonakos, mas devido a problemas técnicos, as gravações estavam em branco. Os sequestradores, alheios a isso, acreditavam que Thomas estava ignorando suas exigências, o que alimentava sua frustração e paranoia. A cobertura midiática do caso, particularmente a menção da vidente a um suspeito cujo nome começava com J, apenas intensificou o medo deles de serem capturados. Em 4 de março, quando o grupo retornou ao porão e encontrou Kimberly inconsciente, presumiram que ela havia morrido. Como a polícia estava ativamente procurando por ela, Torres decidiu que o melhor seria destruir as evidências. Ele despejou gasolina sobre ela e, após beijá-la e sussurrar, "A vida é uma droga", ateou fogo. Foi uma tentativa sombria e equivocada de encobrir seus rastros, marcando o trágico fim da vida de Kimberly. À medida que os investigadores aprofundavam-se no caso, souberam por Liz, colega de apartamento de Joshua, que ele a havia usado como álibi. Liz inicialmente alegou não ter conhecimento de seu envolvimento, mas seu testemunho revelou mais tarde que Joshua havia confessado tudo a ela. Após a confissão, ele a agrediu fisicamente, ameaçou sua vida e eventualmente fugiu. Apesar de seus esforços para intimidá-la e silenciá-la, Liz cooperou com as autoridades e forneceu um testemunho devastador contra ele durante o julgamento. A investigação do caso também ligou Joshua ao assassinato de José Negron, que o havia acusado de orquestrar o sequestro de Kimberly. José foi morto com um tiro na parte de trás da cabeça, estilo execução, enquanto caminhava com sua esposa. Antes de sua morte, José supostamente havia gravado conversas com Joshua, com a intenção de denunciá-lo. Embora Joshua permanecesse como suspeito no assassinato de Josie, os investigadores não tinham provas suficientes para acusá-lo pelo crime. A prisão de Joshua marcou um ponto de virada no caso. Quando confrontado com as provas contra ele, tentou transferir a culpa para seus comparsas.
Os investigadores utilizaram isso a seu favor, colocando os antigos amigos uns contra os outros. Júlio acabou decidindo cooperar com as autoridades, fornecendo testemunho crucial que levou à condenação de Joshua. Júlio admitiu ser cúmplice, mas insistiu que não havia participado do assassinato de Kimberly. O julgamento que se seguiu foi longo e carregado de emoção. Joshua Torres foi condenado pelo assassinato de Kimberly, assim como por acusações de incêndio criminoso, sequestro e prisão ilegal. O júri deliberou por 10 horas antes de apresentar o veredicto. Joshua foi sentenciado a 58 anos de prisão, garantindo que não seria elegível para liberação até, no mínimo, 2053. Nicolas Lebretti recebeu a mesma sentença, enquanto Júlio Negron, acusado apenas como cúmplice, recebeu uma pena de 2 a 6 anos. Para Thomas Antonakos, o veredicto trouxe algum alívio. Embora não apoiasse a pena de morte para os perpetradores, considerando-a demasiado branda, encontrou consolo em saber que eles enfrentariam as consequências de seus atos. Tragicamente, o alívio de Thomas foi de curta duração. Em 2005, ele faleceu devido ao câncer. O desfecho do caso foi sombrio para todos os envolvidos. Júlio cumpriu 2 anos antes de ser liberado, enquanto Nicolas, submetido a repetidos abusos na prisão, morreu de AIDS após apenas 2 anos atrás das grades. Joshua não será liberado até, no mínimo, 2050.